Apoiado por estudos ambientais desenvolvidos, a avaliação de impacto ambiental é um instrumento de gestão ambiental da Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei Federal 6.938 de 81, e tem como objetivo a prevenção dos impactos negativos ao meio ambiente e a implementação de benefícios em caso de impactos positivos. A previsão e a avaliação de impactos ambientais tem como objetivo identificar, sistematizar e valorar os impactos ambientais que serão gerados. Para tanto, devem-se passar pelas seguintes etapas. A primeira etapa é a etapa do diagnóstico. O diagnóstico ambiental da área de influência deve ser completo, tendo a descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, como, por exemplo, o modo a caracterizar a situação ambiental da área antes da implementação do projeto, considerando o meio físico, o meio biológico e o meio socioeconômico. No prognóstico, o objetivo desta etapa é de antecipar a situação ambiental futura com a implantação da situação projetada e dos programas necessários à mitigação dos impactos decorrentes da sua implantação e operação. E as medidas mitigadoras devem ser para os impactos negativos, entre elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas. A avaliação dos impactos se dará nas diversas etapas, desde a fase do planejamento, passando pela implantação, operação, desativação, até a fase do fechamento do empreendimento. Aqui se encontram as explicações de cada uma das etapas do empreendimento. Por exemplo, o planejamento tem os estudos técnicos e econômicos, levantamento de campo, que são considerados os impactos no meio antrópico, passando pela implantação, operação, desativação, até chegar ao fechamento, que considera a cessação definitiva das atividades. Qual é a importância ou a função da previsão de impactos? Bom, a previsão de impactos ela é extremamente importante, pois auxilia na estimativa da intensidade dos impactos ambientais. E, para tanto, é necessário que se utilize de metodologias apropriadas para isso. Também é importante para fornecer informações para a etapa de avaliação da importância dos impactos, para o prognóstico da situação futura do ambiente, para poder comparar e selecionar alternativas e também fornecer subsídios para a proposição das medidas mitigadoras. Para eu saber se o impacto é significativo ou não, são avaliadas várias variáveis, dentre elas a intensidade do impacto. Na intensidade do impacto é quantificada a ação impactante, sendo classificada como alta, média e baixa. Pode-se também avaliar o impacto verificando se ele é reversível ou irreversível e também pelo modo como o impacto irá se comportar, se ele for um impacto direto ou um impacto indireto. A probabilidade de ocorrência também é importante, porque por meio da probabilidade de ocorrência nós também podemos avaliar se existe ou não risco ambiental. Para que se adote um determinado método de avaliação, é bom que se tenha consciência que os seus resultados têm valor muito subjetivo em razão da alternância que podem ocorrer no meio ambiente. Isso antes mesmo da implementação dos empreendimentos, como, por exemplo, as condições meteorológicas, os fatores sociais e econômicos, instrumentação de medição inadequada e outras adversidades que influenciem na coleta de dados. Quanto à escolha da metodologia,
a equipe responsável adotará o que melhor couber no processo, desde que justificada tecnicamente essa escolha, claro, e comprovados os resultados fielmente. Algumas equipes acabam adotando um único método em toda a avaliação, ou vários métodos em cada etapa do trabalho. Essa normalmente é a maneira mais coerente de se realizar um estudo, já que diversos aspectos estão envolvidos, no caso, aspectos econômicos, ecológicos, sociais, que podem ser iguais em importância, mas distintos para uma análise específica. Aqui trouxemos alguns dos métodos mais conhecidos e até mesmo os mais utilizados. Lembrando que, para cada análise, é importante que se selecionem os métodos adequados a determinada situação. E, se possível, façam a combinação de um ou mais métodos. Ad hoc é uma expressão latina que significa literalmente para isto ou para esta finalidade. Ela é uma técnica de avaliação que se baseia na adoção do brainstorming, expressão inglesa que significa tempestade cerebral ou tempestade de ideias. Poderíamos descrevê-la como um bate-papo entre os técnicos, que, baseado em seus conhecimentos empíricos, apresentariam estimativas subjetivas dos impactos ambientais de outros aspectos relevantes, sendo adequado em casos que exijam rapidez e objetividade e em situações de escassez de tempo, dados para uma avaliação mais elaborada. O checklist, ou as listagens de controle, são considerados uma evolução natural do método ad hoc. É uma forma também de avaliar os impactos no desenvolvimento dos empreendimentos, sendo ideal sua realização em cada etapa do projeto. É considerado um dos métodos mais utilizados por sua praticidade e padronização. Hoje, vários tipos de checklist ou listagens de controle. Maia, por exemplo, divide as listagens em descritivas, escalares, escalares ponderadas e o método Batelli. Com a utilização de listagens específicas para cada fator ambiental, segmento empreendedor ou etapa avaliada, reduz-se o risco de que se omita um impacto relevante por esquecimento, pois suas matrizes podem ser preparadas com antecedência e conforme as necessidades de avaliação requerida. A desvantagem é apresentar resultados subjetivos, não considerando o nexo causal dos impactos e outros aspectos de significância para uma análise mais aprofundada. As redes de interação são consideradas um método operacional para a simulação dos resultados por meio de representações gráficas. Esta metodologia faz com que se consigam estabelecer a relação de causas, condições e efeitos dos impactos,
possibilitando acrescentar valores em seus dados, como a magnitude, a importância e a probabilidade nos eventos adversos. O método de redes de interação proporciona uma visão global de todos os níveis do impacto, inclusive os secundários e posteriores, com a inserção de probabilidades, tendências e outros tipos de cenário futuro. A desvantagem é a não caracterização temporal dos eventos, curto e longo prazo. Nesse método, as matrizes de interação ou correlação são listagens de controle bidimensionais. Elas permitem associar os fatores ambientais e as ações do projeto e são dispostas em linhas e colunas de dados para sua avaliação, semelhante a uma planilha de cálculo com suas diretrizes de localização, com a diferença de que, em cada célula de interseção, os dados representam a relação da causa e efeito de um impacto ocorrido. Dentre as matrizes de interação, a matriz de Leopold é a mais conhecida e a mais utilizada. Ela foi desenvolvida na década de 70 nos Estados Unidos e apresenta 100 ações e 88 componentes ambientais. Com o passar dos anos, a matriz de Leopold sofreu algumas adaptações. Alguns especialistas desenvolvem as suas matrizes com as ações e os componentes para determinado caso e também atribuem valores para a magnitude e também para a importância. O método conhecido por superposição de cartas ou de mapas é a avaliação dos impactos com o uso de mapas temáticos para a orientação dos estudos. Em resumo, os mapas são sobrepostos um sobre outro para a simulação dos efeitos de uma ação externa em um determinado fator ambiental. Ao contrário dos métodos citados até agora, que têm como característica uma avaliação mais objetiva, subjetiva e com mais ênfase na identificação dos impactos,
Nos modelos de simulação, há predominância na valoração quantitativa e qualitativa dos dados. Os critérios de simulação são baseados em modelos matemáticos de avaliação, ou seja, não basta saber quais impactos foram diagnosticados, é preciso representar ordinariamente todas as informações para saber o quanto esses impactos podem trazer de risco, tendo em vista que teoricamente a matemática traduz, em números, a suposição exata de um evento acontecer. Por exemplo, existem modelos para corpos hídricos. Existem vários modelos. Neste slide, é apresentado um modelo utilizado para estudar a mudança da concentração de matéria orgânica ao longo de um rio. Você vai aprender também ao longo do seu curso que existem outros modelos para corpos hídricos, como é o caso de um muito conhecido, denominado modelo de Streeter-Phelps. Há modelos também para a qualidade do ar, e muitos destes modelos são baseados na dispersão gaussiana da pluma, como podemos ver na equação aqui apresentada. No slide a seguir, você encontrará alguns dos exemplos de modelos de simulação. São apresentados modelos de simulação gratuitos que são encontrados no site da EPA, da Agência Norte-Americana de Proteção Ambiental. O SCREEN é um modelo de simulação para poluentes atmosféricos, o Qual2Sky e o Aquatox são modelos de simulação para contaminação de águas superficiais, e o Bioplume 3 é um modelo de simulação para contaminação da água subterrânea. Estes modelos foram obtidos no site da EPA e existem uma série de outros. Sabendo qual é a sua necessidade, você pode verificar no site qual deles se adequa à sua situação, já que eles são gratuitos, e no caso de não encontrar nenhum, aí sim você pode pensar em buscar um profissional que desenvolva um modelo específico para você, mas com certeza este modelo terá um custo. Agora que já vimos uma série de métodos de avaliação de impacto ambiental, é importante salientar que quando se faz uma avaliação, os especialistas acabam utilizando mais do que um método. Por isso a gente fala agora da combinação de métodos. A combinação de 2 ou mais métodos é a ação mais interessante, pois possibilita adaptar estes a um projeto específico ou à área afetada, além de reduzir a chance de que algum parâmetro de risco seja omitido. Portanto, pode-se concluir que a escolha do método deve ser estudada em cada caso, e não se ter uma fórmula de bolo e utilizar sempre a mesma situação, porque um método, por exemplo, que foi bom para um estudo anterior, pode não ser bom para um estudo que for realizado no futuro. Para finalizar a aula sobre métodos de avaliação de impacto ambiental, foi deixado nos próximos 2 slides um resumo. Neste resumo, são apresentados os métodos, bem como a sua aplicação e as vantagens e desvantagens da utilização de cada um. Espero que essas explicações lhe tenham sido úteis. E no caso ainda de dúvidas, você pode entrar em contato por e-mail ou por mensagem para que elas sejam sanadas o quanto antes. Até breve. Tchau, tchau.